Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre radiciação. Nós temos aqui a raiz quadrada de 9. E quando nós falamos de raiz quadrada, o índice é o 2. Bom, a raiz quadrada de 9 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Então a raiz quadrada de 9 é o 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. A raiz quadrada de 64 é o 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64. Muito simples encontrar a raiz quadrada. Muito bem. Agora nós temos aqui uma área que corresponde a 144 metros quadrados. Qual é o lado dessa área? Se essa figura é um quadrado, nós sabemos que a área do quadrado é o lado vezes o lado. Nós podemos ainda escrever a área do quadrado como sendo o lado ao quadrado. Bom, para descobrir o lado dessa figura, basta nós encontrarmos a raiz quadrada de 144. Então, o lado ao quadrado é igual à área, a área é 144. Então, para achar o lado dessa figura, nós encontramos a raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é o 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Logo, cada lado dessa figura tem 12 metros. Agora, nem sempre nós vamos encontrar uma raiz quadrada. Nós podemos encontrar uma raiz com índice 3, com índice 4, com índice 5. E o que isso quer dizer? A raiz quadrada, um número é multiplicado por ele. Na raiz com índice 3, esse número é multiplicado por ele 3 vezes. Mas, ao invés de pensar em que número pode ser este, fazendo tentativas, 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, nós podemos fazer a decomposição em fatores primos. 8 dividido por 2 é igual a 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Quando a gente chega em 1, a gente acaba a nossa decomposição. Agora, escrevendo essa decomposição em forma de potência, nós teremos 2 ao cubo, porque ele se repete 3 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Isso quer dizer que o 8 pode ser escrito como 2 ao cubo. E toda vez que o nosso expoente for igual ao nosso índice, nós podemos cancelar. Então, a raiz cúbica de 8 é o próprio 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora nós temos a raiz cúbica de 125. Então, que número multiplicado por ele 3 vezes dá 125? Vamos descobrir fazendo a decomposição em fatores primos. A gente pode dividir 125 por 5, que dá 25. Por 5 novamente, que dá 5. E por 5 novamente, que dá 1. Quando chega em 1, a gente acaba a decomposição. Então, nós podemos escrever esse produto como sendo 5 ao cubo, porque ele se repete 3 vezes. Então, a raiz cúbica de 125 pode ser escrita como a raiz cúbica de 5 ao cubo. Como o expoente é igual ao índice, nós podemos cancelá-lo. E aí a gente fica apenas com 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Agora, nós temos a raiz de 81 com índice 4. Ou seja, esse número tem que ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes para dar 81. Que número é esse? Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Bom, 81 não dá para dividir por 2. Então, nós vamos dividir pelo próximo número primo, que é o 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Quando chega em 1, a gente acaba a nossa decomposição. Escrevendo esse produto em forma de potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, olha, vamos repetir a base e o 3 se repete 4 vezes. Então, raiz de 81 com o índice 4, nós podemos escrever como sendo a raiz de 3 elevado à quarta com índice 4. Toda vez que o expoente é igual ao índice, nós podemos cancelar. E por que cancelar? Na verdade, nós estamos dividindo. 4 dividido por 4 é igual a 1. E aí nós conseguimos tirar da raiz. Só que o expoente 1 nós não precisamos colocar. 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3. Último exemplo, agora nós temos a raiz de 32 com índice 5. Fazendo a decomposição,
32 dá para dividir por 2, que dá 16. Dá para dividir por 2 novamente, que dá 8. Por 2 novamente dá 4, por 2 novamente dá 2 e por 2 novamente dá 1. Agora, escrevendo isso em forma de potência, 32 ele pode ser escrito como a multiplicação de todos esses números. Então, só apareceu o número 2 e ele se repetiu 5 vezes. Isso quer dizer que essa raiz pode ser escrita como sendo a raiz de 2 à quinta potência com índice 5. Toda vez que o expoente é igual ao índice da raiz, nós podemos cancelar. 5 dividido por 5 é igual a 1. Sendo assim, nós vamos escrever 2 elevado a 1. Mas, repito, 2 elevado a 1 é igual a 2. Por isso que nós não precisamos colocá-lo aqui. Ok? Muito bem.